Marcos, eu vi uma foto sua lá com a minha mãe, de criança, acho que ela no grupinho. Pré-escola. A Sônia foi minha colega de pré-escola. Minha mãe era professora, Dona Eunice, era professora de pré-escola, e a gente fazia lá os eventos de festa junina. Nessa foto que eu te dei, a Sônia está de noiva. Noivinha. Mas onde era isso? Que escola? No grupinho. Ah, grupinho. No grupinho. Zé de Lima. Rua Ipiranga. Eu estudei no grupinho, depois eu fui estudar no Instituto de Educação, né? Todo mundo ia para o Instituto de Educação. Eu fui para o Instituto de Educação na época que, para entrar no Instituto, tinha que fazer um vestibulinho. Era uma provinha, para entrar, você tinha que passar nessa provinha e tal. Eu fui fazer um cursinho lá com a dona Terezinha Vidulin, Foi minha também. professora Tereza Vidulin, Professora também. me ajudou e tal. Aí eu entrei no Instituto. Primeiro ano do Instituto, era uma calça caque, camisa branca e uma gravata azul marinho. Senhora. Gravata. No tempo do Zagaia. Era o noivinho. Nossa. Tanto era o tempo da Zagaia que foi só britânica. Nossa Foi só no primeiro ano. Depois no segundo já caiu a gravata, aí já foi No Instituto eu peguei popularizado. avental. Você lembra do Avental. Avental. Eu peguei no grupinho Eu avental. esse negócio de avental. Vocês usam, Marquinhos? Não, Você lembra disso? Por que tinha que ter avental? Quem inventou o negócio de avental? Avental para aula de arte, você avental. mexia com uma opção de cor. Tinha um avental com bolso e o brasão da isso escola, mesmo. assim. E depois daquilo, né, eu fui para a Assembleia, depois da Assembleia, com o Silvio. Fiquei 2 anos na Assembleia. Aí o governador Mário Covas tinha um problema no Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. Covas assume em 95, governador 95, de São Paulo. isso. Você estava na Assembleia em São Paulo. Estava na Assembleia, o Silvio tinha eleito deputado federal, eu já estava em Brasília. Quando você saiu de Casa Branca, foi para São Paulo. Casa Branca para São Paulo, trabalhei na Assembleia. Em 95, o Covas se elege e o Silvio se elege deputado federal. Aí eu vou com o Silvio para Brasília. Aí eu estava em Brasília, recebi uma ligação que o Covas queria falar comigo, porque como eu era professor do Centro Paula Souza, das escolas técnicas e tal, ele estava com um relatório muito ruim do Emerson Capaz, então secretário, e o Covas estava querendo fechar o Centro Paula Souza. Aí ele me chamou, falou, olha, estou com esse relatório, eu falei, olha, não é nada disso. O Covas ia fechar a Zetec e Fatec naquela época. Ia fechar tudo. Me chamou... Concorria com o Senai, né? O Senac. Me chamou e eu expliquei para ele, olha, o relatório está péssimo, ele não é verdadeiro, isso pode perfeitamente funcionar, Passado algum tempo, ele falou, olha, tudo bem, concordei, não vou fechar, mas tem um problema, você tem que vir para cá. Você tem que assumir lá. Eu estava em Brasília, tem uma história longa, mas o fato é que eu acabei ficando 10 anos no Centro Paula Souza por conta dessa história. O Covas me chamou para dizer por que eu não devo fechar, e eu o convenci a não fechar. Você ficou 10 anos superintendente das Zetecs e Fatec. Superintendente das Zetecs e De Fatec. 95 a 95 a 2004. 96, né? Mas Porque eu lembro é mandato, né? Mas você foi também presidente do Conselho Estadual de Educação, não foi? Eu estou Foi. enganado. Em 2004, foi quando membro você falou, Souza, em 2002, o Geraldo, então, governador, me pede para ir para o Conselho, eu vou para o Conselho. Conselho Estadual de Educação. Conselho Estadual de Educação. Fiquei no Conselho Estadual Esse de é o Educação. órgão mais importante educacional do Estado? Esse conselho? É o órgão que cuida de normatizar o sistema. Portanto, é o órgão por onde passam os processos, etc. O Conselho Estadual, eu fiquei lá por 15 anos, 2002 até 2017. Foi bastante, hein? Bastante tempo. Eu fui Presidiu lá? presidente 2 vezes, durante 2 períodos, mandatos eram de 2 anos na presidência, eu fiquei 2 anos, 2 mandatos na presidência. O Conselho, além dessa tarefa de normatização, quer dizer, cuida de avaliar o sistema, como é que o sistema está funcionando. Foi uma experiência muito importante para mim. Marcos, as ETECs cresceram muito. O que você acha? Por que elas cresceram tanto assim, Marcos? Olha, fundamentalmente, foi uma transformação de filosofia de trabalho. O que o Covas me pediu é o seguinte: a instituição tinha que estar vocacionada para formar recursos humanos para o Estado de São Paulo. Perfeito. Recursos profissionais que prestassem serviços à indústria, ao comércio, à agricultura. E foi isso que a gente fez. Mas como é que a gente faz isso, né? Esse professor ligado com a educação, tinha que haver uma interlocução com esses segmentos para poder saber o que eles precisavam na formação desses recursos. E a gente fez muito isso, vários convênios com muitas instituições privadas do Estado. Trouxemos essas instituições para dentro
Como funciona esse? do Centro Paulo Souza, Como é que através de conselhos da área primária da economia, que é a área da agricultura, etc. Conselho da área secundária, comércio, tem os conselhos serviço, conselho da indústria, reunimos com eles, discutimos com eles. Várias indústrias passaram a se interessar por fazer curso em conjunto com o Paulo Souza. Eu preciso contextualizar, dizer o seguinte, em 95, nós tínhamos assumido o governo devia muito, tinha uma dificuldade enorme de investimento. Pagar salário, né? Portanto, nós não tínhamos condição de investir, nós tínhamos que fazer parcerias para que essas parcerias nos ajudassem nos investimentos. Foi interessante, porque em razão de uma necessidade de recurso, acabamos buscando parcerias, essas parcerias ajudaram a viabilizar que o sistema modificasse muito. Conta uma parceria aí, de empresa. Bom, por exemplo, a parceria que nós temos com a Jacto, em Pompeia. Jato. A Jacto, ela... Máquinas precisas, né? Máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. Elas têm uma parceria com o Centro Paulo Souza muito interessante, que os professores do Centro Paulo Souza vão para dentro da empresa, usam os equipamentos da empresa e fazem qualificação de recursos humanos em horário que os equipamentos não estão sendo usados pela fábrica. Isso tem com a Nadir Figueiredo em Itacoaquecetuba, tem com a Volkswagen em São Bernardo. Nós até propusemos alguma coisa parecida para a Hudson aqui em Casa Branca. A Hudson está avaliando a possibilidade de fazer um convênio com o Paulo Souza para também fazer treinamentos aqui dentro da Hudson. Por isso o Geraldinho falava, a cada 5 alunos da ETEC, 4 saem empregados. O resultado que justificou que quando a economia melhorou, o Estado tinha dinheiro, ele fizesse investimentos no Paulo Souza, foi o resultado que nós apresentamos, porque essa modalidade de treinamento, de qualificação de gente, começou a produzir um resultado muito interessante, que era o quê? Quantos alunos efetivamente se empregam depois de sair da instituição. Esse era o resultado que interessava. E nós começamos a apresentar para o Estado, porque eu cuidei de fazer um levantamento de quantas pessoas de fato empregavam, e era muito impressionante o quanto de empregabilidade você produzia. Aí o Estado pôs dinheiro, o sistema cresceu. Hoje você tem relação até hoje com lá, porque a superintendente atual, a Laura, era sua chefe de gabinete? Sim, a Laura, durante os 9 anos que eu tive lá na superintendência, ela foi minha chefe de gabinete, eu saí, ela assumiu a superintendência, ela está na superintendência, vai fazer agora 20 anos que ela está na superintendência. Achei que era 16. 20? Não, 20. 2004 a 2024. Novos cursos, etc. Essa relação dá pra gente trazer. Sim, Paulo Souza continuou crescendo, cresceu principalmente muito. da área nossa aqui, que é vocacionado para o agro, né, Marcos? Aqui. O que nós temos aqui que pensar é uma experiência que eu tive no Paulo Souza. Quando eu assumi o Paulo Souza tinha 30 escolas agrícolas no estado de São Paulo. Essas escolas agrícolas, elas precisam produzir. Você tem, além da tarefa didática de formação de recursos, você precisa aproveitar a necessidade da formação e produzir dentro daquela propriedade. Isso foi um desafio grande, porque o pessoal não estava muito habituado com isso e tal, mas aos poucos foram compreendendo. Nós fomos criando um sistema de cooperativa dentro das escolas, porque o cooperativismo é também um instrumento fundamental para gerar produção. E quando nós criamos as cooperativas em cada uma das escolas, eles passaram a produzir, a vender, e com o recurso da venda eles passaram a melhorar a manutenção das escolas. Essa experiência eu quero fazer aqui, se eu conseguir, e vou brigar bastante para isso, trazer o Instituto Federal para cá. Porque é isso. Além de um espaço físico para a escola, você precisa ter um espaço físico para a produção. Porque a escola não pode só depender do recurso público que vem do Estado, que vem da federação, eventualmente do município. O que a gente precisa é gerar produção. Para gerar produção, você precisa ter área. E esse espaço que a gente está pensando aqui, ele tem 14 alqueires. Portanto, dá para gerar ali uma produção, para gerar recurso para o próprio Instituto. Com isso, eu acho que é um argumento forte para o governo federal. Porque o governo federal, quando estiver tomando a decisão de onde ele vai colocar essas escolas, ele vai estar muito preocupado com o custeio das escolas. É natural que seja assim. Não é fácil fazer, mas também não é fácil manter. Se você apresenta para eles um projeto onde eles podem, inclusive, viabilizar a manutenção, eu tenho certeza que eles vão gostar,
Eu acho que com isso a gente se diferencia de outros projetos.